Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos no projeto Par de Olhos Filhos de Pé e o mês de junho nós trabalhamos o curso de oratória. Tivemos 4 aulas, hoje a aula final. E hoje, continuando o tema Gigantes Pequenos, com o irmão Rodrigo Moreno, da Sembra, ele vai nos dar hoje a última aula. Lembrando que essas aulas todas estão sendo gravadas. As 3 já foram gravadas, essa atual vai ser gravada, tá bom? E já está no canal. As três aulas, quem não assistiu já está no canal. E quem quer assistir, vai lá e possa assistir, anotar direitinho, que foi maravilhoso quem acompanhou, né? Então, irmão Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, irmã Alessandra. Boa noite, queridos irmãos. E assim como a irmã Alessandra falou, uma vez mais, estamos aqui compartilhando esta última aula, irmão. Não quer dizer que o que a gente vai falar aqui é tudo acerca da oratória, né? Então, aqui somente estamos dando algumas orientações, né? E incentivando os irmãos também a avançar, a pesquisar, a perguntar assim, das pessoas que costumam pregar alguma dica para poder enriquecer cada dia mais o conhecimento, né? Então, meus queridos irmãos, como foi lido, Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, irmãos, eis o desafio, né? E então a gente, na aula passada, observamos, analisamos algumas, vamos dizer assim, algumas excusas que nós colocamos frente ao chamado de Deus. Ah, é que eu não sei pregar. Ah, é que eu me atrapalho muito com as palavras. Ah, é que eu sou criança. E a gente, na aula passada, chegamos à conclusão que Deus não aceitou, no caso, de grandes personagens bíblicos como Meu Moisés Deus e do céu, tá Jeremias trabalhando. essa excusa. Então, acredito eu que da parte de nós, talvez Deus tampouco vai aceitar essa excusa. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui para nós, com a ajuda de Deus, cada vez capacitar-nos melhor para saber apresentar a palavra de Deus. Inclusive, irmãos, lembro um pensamento, irmãos, que me ajudou muito, sabe? Eu quando comecei a pregar, né, meu primeiro sermão, irmãos, eu tremia todinho e assim, para os irmãos terem uma ideia, eu preguei para o teto da igreja. Eu não consegui olhar para os irmãos, mas só preguei para o teto da igreja. E a pessoa que me estava ajudando nessa época, ela falou assim, meu filho, não se preocupe, porque Deus ele me falou uma frase assim: Deus nem sempre chama os capacitados, mas pode ter certeza que ele capacita aqueles que são chamados. Então, meu querido irmão, você que está aqui nesta noite, nesta live, você que está assistindo este vídeo no YouTube, se você está aqui, se Deus permitiu que você assistisse este vídeo, é porque você é chamado a pregar. E se você é chamado, então pode ter certeza que Deus vai capacitar você para essa grande obra. Então, não se preocupe, coloque-se nas mãos de Deus e deixe que Deus trabalhe através de você. E hoje, irmãos, vamos a falar um pouco mais da parte técnica, né? Eu vou, inclusive, compartilhar aqui minha tela com os irmãos. E então, vamos assim a ver algumas partes, digamos assim, técnicas em relação à questão da oratória, na questão de pregar, né? Só lembrando aqui um pouquinho da aula anterior, né? Analisamos um pouco sobre o comportamento, no caso, quando a gente chega ao púlpito, a maneira, digamos assim, correta para nós cumprimentar a igreja ou qualquer auditório, né? Então, sempre a primeira impressão, meus queridos irmãos, vale muito, sabe? Então, entre mais você esteja tranquilo, mais você esteja relaxado,
mas você está em paz com Deus, muito melhor. Vai causar uma boa impressão, sabe? Isso. Inclusive, meus queridos irmãos, eu quero falar para vocês que o seu público, que você, o seu auditório, seja online, seja presencial, seja dando um estudo bíblico, enfim, né? Ele não está ali para julgar você. É algo muito importante que nós devemos ter presente. Ele está ali para ouvir a palavra de Deus através de você. Então, não se preocupe, por exemplo, não precisa, irmãos, não precisam de entrar a falar, irmãos, é que eu estou muito nervoso porque esta é a primeira vez que eu vou pregar, e então, irmãos, eu peço que me desculpem, não precisam falar isso. O público não está interessado nisso. O público está interessado no seu conteúdo. Então, tipo assim, quando a gente começa o sermão dessa maneira, irmão, a gente já está dando na brecha, vamos dizer assim, para que Satanás talvez utilize algum instrumento dele, comece a debochar e a gente ficar travado, em branco, e isso atrapalha a mensagem, isso distrai a mensagem. Ninguém está interessado se o irmão é a primeira vez que prega, a segunda, a terceira, não, eles simplesmente querem ouvir o seu conteúdo. Isso é o importante, tá? Então, irmãos, outra coisa que a gente falou, né, só para lembrar, né, sempre no início, irmãos, enquanto vocês vão pegando confiança com o público, vocês sempre vão pregar desde a frente, olhando para a testa das pessoas, tá? Então, os irmãos vão começando a quebrar esse gelo entre o público e você. Na medida que os irmãos vão pregando uma, duas, três vezes, já os irmãos vão entrando em mais confiança com seu público e já depois vocês conseguem olhar assim, olho a olho. Sim? No caso, meus queridos irmãos, se vocês estão em uma live como esta, a recomendação é que sempre olhem para a câmera, tá? Porque às vezes a gente, quando está numa live, a gente sempre tende a olhar a tela. Então a gente sempre na live vai ficar como se olha para baixo, né? A gente fala para a tela, mas quando a gente fala assim, então a pessoa que vai assistir a live, então ele vai pensar que você está olhando outra coisa. Mas se você olha para a câmera, ela vai, digamos assim, desde seu dispositivo, ela vai sentir que está falando pessoalmente com você. Então é muito importante isso, tá? Muito bem, vamos lá. Outra recomendação, irmãos. Sempre no sermão, procurem contato com pessoas que transmitam confiança. Então, pode ser seu pai, esposo, amigo de confiança, assim. Quando você veja que está andando assim, nervo, tal, então você procura aquele amigo que você sabe que está com você, entre ali, olhe para ele, relaxe um pouquinho e logo vá continuando, falando. Tem esses pontos de apoio no público, é muito importante, sabe? Aquelas pessoas que vão falar, não vai dar certo, que vão transmitir essa confiança, sabe? É muito importante. Agora, aqui, irmãos, vamos na parte prática, certo, irmãos? Aqui nós temos, como os irmãos estão vendo aqui, eu coloquei esta imagem aqui de um templo, uma igreja, que está lotada de pessoas, né? Então, como a gente começa a ter esse manejo de público, esse desenvolver no público? Então, meus queridos irmãos, eu vou ilustrar aqui. Nós vamos usar uma técnica que chama a técnica das letras imaginárias, ¿sí? Como funciona essa técnica das letras imaginárias? Então, os irmãos vão lá, desde o púlpito, e vão começar a imaginariamente a desenhar, então, uma letra. Por exemplo, vamos falar da letra X. Eu vou desenhar aqui na tela a letra X. Então, aqui inicia um ponto, aqui vai para outro, certo? Aqui logo vai para cá, certo? E volta para cá.
Então, a letra X pode ser qualquer letra, qualquer figura. Vamos tomar este exemplo. Qual é a ideia, meus queridos irmãos? Que quando os irmãos, por exemplo, comecem a falar, certo? Então, os irmãos vão para cá, não sei se conseguem ver aqui o amarelo, vão para cá, falam um pouquinho para cá, logo descem aqui para frente, falam um pouquinho para cá, certo? Os irmãos podem dar uma passadinha, olhem para cá, falam um pouquinho para aqui, sim? Voltam lá para trás, falam outro pouquinho aqui. Isso, irmãos, dá confiança no público, sabe? Voltando a um detalhe que falamos a semana passada, se os irmãos centram seu ponto fixo, ou sua pregação em um só ponto fixo, pode ser no relógio da igreja, ou na parede da igreja, e os irmãos não têm mais um contato visual variado, as pessoas vão pensar que você tem algo com alguém que está nessa direção, ou que, e isso vai começar a prestar-se para a distração dentro do tempo. Então, quando você fala aqui um pouquinho, volta para aqui, fala outro pouquinho, desce para frente, fala outro pouquinho, assim, e dá uma passadinha em todo o ambiente, isso gera confiança no público, gera que a pessoa, o auditório em geral, está entendendo que você está comunicando-se com todos, não simplesmente com uma só pessoa. Ah, irmão Rodrigo, só posso fazer o X. Não, irmãos, vocês podem fazer a figura que quiser. Por exemplo, vamos falar aqui outra figura. Por exemplo, vamos falar de um quadrado. Então, o irmão vai começar aqui. Vamos fazer de conta que estamos no sermão. Então, eu chego aqui. Bom dia, queridos irmãos. A paz de Deus seja com vocês. Aí passo para aqui, rápido, assim, digamos, de uma maneira discreta. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com os irmãos nesta noite a palavra do Senhor, sim? Nesta noite, ou nesta oportunidade, eu vou trazer o tema titulado, sim? Titulado O Novo Nascimento, tá? Então, olha só, eu neste exercício aqui, eu di uma passada por todo o auditório, fiz um quadrado. Então, os irmãos podem fazer a figura que quiser. Podem fazer um quadrado, podem fazer um triângulo, podem fazer um M, qualquer letra que os irmãos imaginar, ou simplesmente olhar aleatoriamente. Também os irmãos o objetivo é que tenhamos contato com todo o auditório em geral. Então, aleatoriamente, eu posso olhar aqui para o meio, ir aqui, falar outro pouquinho, ir lá para trás, e voltar para aqui, e voltar para aqui, ir logo de novo, sim? A ideia é que eu tenha um contato visual com todo o público. Hoje em dia, por exemplo, irmãos, temos igrejas que têm galeria. Então, do mesmo jeito, fala um pouquinho para aqui, olha lá para cima, prega para os que estão em cima, etc. Isso ajuda muito. As pessoas isso prende a atenção do público. As pessoas entendem que está falando com todos. Por exemplo, pode ser o caso, irmão, vamos lá. Pode ser o caso que estejamos em um estudo bíblico, em uma casa com um público mais reduzido. Então, a ideia é que o irmão, o que vai administrar o estudo, sempre se coloque em um local onde todos possam ver facilmente você. E então, você vai ter contato visual com cada um dos que está presente, ¿sí? Nunca se aconselha dar as costas para alguma pessoa que está aqui atrás, né? Ou, ¿sí? Porque isso vai indicar que você está excluindo aquela pessoa. Então, você se coloca onde posso ter contato visual com todos e fala um pouquinho para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, volta, ¿sí? E isso vai ajudar a prender muito a atenção. Além do mais, queridos irmãos, que isso ajuda também a relaxar.
o nosso nervosismo, sim? Isso ajuda muito, meus queridos irmãos. Então, é uma técnica que ajuda bastante. Outra, irmãos, que eu gosto de usar muito, cada um tem seu estilo, irmãos. Não quer dizer que o que eu estou falando aqui tem que ser assim. Simplesmente são métodos, cada pessoa tem sua metodologia, cada um pode testar e ver qual é o melhor. Outra coisa, irmãos, que eu utilizo bastante é movimentação, sabe? Hoje em dia temos, por exemplo, igrejas que têm um púlpito bastante amplo, né? Então, irmãos, vocês podem pegar o microfone, começam sua pregação e vão andando levemente, não precisa correr para aqui, para aqui, para aqui, para lá, não. Vai dando um passo, vai conversando, vai olhando para o público, vai para aqui, depois volta para aqui. Pô, ajuda muito a prender a atenção, sabe? Por exemplo, se nós falamos de uma programação no sábado, irmãos, que é mais ou menos inicia 9 horas e termina 11h30, são aproximadamente 2 horas e meia que o nosso auditório está ali sentado. Então, quando uma pessoa fica fixa em um só local, então o olhar da pessoa cansa, empieza a cansar, empieza a dar sono, sim? Então, a movimentação, digamos, discreta, isso faz que a pessoa oxigene ou descanse sua visão e prenda atenção. Então, são dicas muito boas. Obviamente, irmãos, tem, por exemplo, eu já vi pastores, obreiros, e até irmãos que eles não gostam de movimentar-se. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Ficam fixos num só local, no púlpito, do início ao fim. Não tem problema. Mas se você puder, ajuda bastante também, tá? Irmãos, essa parte aqui eu gosto muito. A modulação da voz, certo? Irmãos, tem um impacto muito grande na pregação da palavra do Senhor. Se nós conhecemos as técnicas de modulação da voz, nós podemos dar vamos ser assim, vamos acrescentar uma maior eficácia na hora de pregar. Vamos analisar um pouquinho. Olha só, irmãos. Vamos ler este texto aqui, Evangelismo, página 665, parágrafo 3. Olha só o que diz aqui. Falar claramente com expressão. Olha só, diz aqui a serva do Senhor. Todos os obreiros, falem eles do púlpito ou de estudos bíblicos, devem aprender a falar de maneira clara e expressiva. Então, meus queridos irmãos, por exemplo, nós que somos estrangeiros, talvez os irmãos já perceberam pelo sotaque, né? Nós somos da Colômbia, somos estrangeiros, nós hemos passado por uma dificuldade de compreensão. Por quê? Porque o espanhol e o português têm muita coisa semelhante e às vezes a gente, pelo sotaque, a gente não é às vezes muito bem compreendido. Mas os irmãos, que já são aqui do Brasil, então tem essa maior facilidade. Então, primeira coisa, irmão, aqui se todos obreiros, todos, dice desejado de todas as nações, todos nascemos no reino de Deus como missionários. Então, não precisamos trabalhar na obra, ser ordenados para considerarnos obreiros. Todos nós somos obreiros, fazemos algo dentro da vinha, né, da labor do Senhor, né? Então, qual é a ordem? Falem neles do púlpito ou em estudos bíblicos, devem aprender a falar de maneira clara. Então, vamos falar aqui sobre vocalização, meus queridos irmãos. Por exemplo, irmãos, eu vou contar um testemunho para não testemunho, uma experiência que eu passei na escola missionária lá na Colômbia. Eu estava estudando e quando chegaram na época das práticas, nos enviaram a atender uma igreja lá no interiorzinho, e essa igreja, digamos assim, ficava em uma cidade, e a igreja casualmente ficava onde estava a rodoviária. Passava muito caminhão, muita carreta, né? Então nós, irmãos, chegamos, fizemos a escola sabatina, tal,
fizemos o tema, um sermão, né? E aí então, na oração final, colocamos a um irmão que orasse. Não conhecíamos os irmãos daquela igreja. E então, com meu companheiro, nos ajoelhamos na frente e pues começamos a orar, né? Irmãos, e a gente, mais ou menos a gente já conhece o tempo que dura uma oração. E a gente sempre, eu pessoalmente escutei assim, bondoso Deus, muito obrigado. E assim foi baixando, 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 baixando o volume, no volume, no volume, no volume. E num momento dado passa uma carreta. Pam! E a gente continua orando lá na frente com meu companheiro concentrado. E eu depois pensava, mas esses irmãos aqui são fervorosos porque ainda não han terminado a oração. E a gente ajoelhado lá na frente, ajoelhado e a gente aguardando o amém. O que aconteceu, irmãos? E a gente nada que escutava o amém. Irmãos, eu tive que abrir o olho, assim, discretamente, ajoelhado. Quando eu abri o olho, a igreja toda estava de pé, aguardando que nós terminássemos de orar. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Que a pessoa que a gente colocamos para orar, ela começou a falar e depois começou a baixar o volume, o volume, o volume, o volume. Quando passou a carreta, casualmente ele falou amém e só os que estavam ao redor dele ouviram. E o resto ficou, sim. E obviamente, como estávamos na frente, pues imagina, irmão. Aí a gente, eu toquei o ombro do meu companheiro e a gente finalizou. Mas, irmãos, por que acontece isso? Porque muitas vezes nós não falamos claramente. Inclusive, irmãos, o livro Lara Adventista comenta isso. Diz que muitas vezes nós falamos, na hora de falar das coisas mundanas, a gente fala e se expressa bem, mas às vezes na hora de fazer alguma fala dentro da igreja, a gente então fala baixinho, ninguém entende, enfim. Então, irmãos, temos alguns exercícios para nós fazer. E eu gostaria, irmãos, você que está aqui na live, você que vai assistir, que está assistindo no YouTube, né? Fizesse este exercício, irmãos. Os irmãos, só um minutinho. Os irmãos vão pegar uma caneta, qualquer caneta, os irmãos, uma caneta limpa, sim? E os irmãos, que vão fazer? Os irmãos vão pegar o texto bíblico favorito, seu salmo favorito, etc, etc. Os irmãos vão colocar a caneta na sua boca e vão a começar a ler em voz alta esse texto da maneira mais clara possível, tá? Da maneira mais clara possível. Irmãos, vocês vão rir. Quando vocês estejam, pegue lá à frente do seu espelho, pegue sua caneta, o lápis, enfim, coloque na sua boca e vocês vão começar a ler seu texto favorito em voz alta da maneira mais clara possível. Irmãos, quando vocês terminem de ler o texto, vocês vão tirar a caneta e vão ler de novo. Vocês vão perceber a grande diferença da sua voz antes e depois do exercício. Por quê, irmãos? Acontece que quando a gente tem a caneta na boca, nossa boca começa a forçar-se a abrir, a vocalizar de uma maneira, digamos, melhor, porque tem um objeto que está atrapalhando, vamos dizer assim, é algo que não é normal para ele. Então, isso que acontece, isso faz com que os músculos comecem a trabalhar melhor e a gente comece a vocalizar de uma melhor maneira. Quando você tira a caneta da sua boca, o cérebro entende, ainda entende que sua caneta está dentro da sua boca. Então, ele vai fazer com que sua boca comece a vocalizar como se tivesse a caneta dentro. Irmãos, vocês vão ver que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Você tem uma criança que talvez ele fala assim que quase ninguém entende, faça o teste. Faça o teste.
Coloque a canetinha, bote para cantar um corinho. Cante o corinho que você mais gosta com a caneta dentro. Irmãos, inclusive, tem uma prática que grandes pregadores da história faziam. Eu não lembro agora um pregador, mas tinha um pregador que ele tinha dificuldade em falar. E ele pegava, ele conta na sua história, que ele pegava cascalhos de pedra na praia, no rio lá, e colocava na sua boca e começava a pregar. E isso lhe ajudou a que ele pudesse ter uma melhor vocalização na hora de falar. Então, meus queridos irmãos, fica aí o desafio. Faça, pegue lá, cante, não sei, faça, antes de falar em público, faça esse teste, lê dois versículos, enfim, ajuda bastante. Agora, isso em relação de aprender a falar de maneira clara. Agora vamos a falar sobre falar de maneira expressiva. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que ela é viva e eficaz, sabe? Então, vamos dizer que a palavra de Deus, ela é a expressão de Deus, sabe? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos entender primeiro qual é o sentimento que ela quer expressar. Por exemplo, vamos a falar sobre oração, certo? Aqui estamos em uma reunião de oração e então vamos a falar um pouco sobre eh, um texto que fala sobre oração. E vamos ver a expressão que ele transmite. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns versículos do Salmo 20. E então, o Salmo 20 diz assim, ó, por exemplo, eu vou ler de uma maneira sem expressão. Sem expressão. Eu poderia ler assim, ou geralmente algumas pessoas leem assim. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja, do seu santuário te envie socorro e te sustente de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite teu sacrifício. Concédate o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Eu li, de maneira clara até, mas não tem expressão. É um texto que está morto, que não transmite a mesma coisa que nada. É como estar lendo um periódico ou um jornal, né? No caso, enfim, ou talvez as matérias do Google, enfim. Não transmite nada, irmão. Mas, por exemplo, quando eu já sei, eu posso, uma dica para os irmãos, antes de ler um texto, os irmãos leem mentalmente. E os irmãos vão ver do que se trata, certo? E aí os irmãos vão entender, digamos assim, o que esse texto quer transmitir. Então, eu vou tentar agora ler com expressão, sim? O mesmo texto. Então, diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus sacrifícios. Concédate o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Irmãos, olha quanta diferença fez o texto. Marcou. É como se, eu imagino assim, irmãos, é como se o pastor da igreja ou o pai de cada um de nós estivesse pronunciando uma bênção sobre nós. É como se nós estivéssemos falando, aqueles que são pais, né? Como para seu filho, né? Imagine, oh meu filho, o Senhor te ouça no dia da angústia. Que coisa diferente. Então, isso é ler com expressão, irmão. Entender o que o texto quer transmitir e imprimir essa vida. Olha só. Olha esse outro texto aqui, meus queridos irmãos. Achei maravilhoso aqui. Evangelismo 119, parágrafo 1. Diz assim: e os que pregam a palavra do Senhor devem falar a verdade. Eu acho que aqui não temos discussão nenhuma.
Agora, continuando, devem levar seus ouvintes como se fosse realmente ao sopé do Sinai, para ouvirem as palavras proferidas por Deus entre cenas de sublime grandeza. Eu achei fantástico esse texto aqui, meus queridos irmãos. Porque, irmãos, vamos supor, eu vou contar, vamos analisar aqui, vamos colocar um exemplo aqui, a história do Mar Vermelho. Vamos supor que eu vou contar, vou pregar sobre a história do Mar Vermelho e alguém dentro do meu auditório não conhece essa história, sabe? Então, como vou contar essa história para que ele fique interessado no tema que eu vou expor? Então, irmão, se eu começo a contar assim, pues, irmãos, hoje eu vou contar a história, uma história bíblica de Moisés. Moisés abre o mar vermelho. Então, Moisés saiu do Egito e Deus mandou que foram para o mar vermelho. E ali o povo ficou preocupado porque pensaram que os egípcios iam matar eles porque não tinha mais para onde correr. E então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor disse a Moisés que abrisse, que esticasse a vara e o mar se abriu e o povo passou do outro lado. E quando estavam passando, aí passaram os egípcios e se fechou. E Deus livrou o povo de Israel dos egípcios. Então, meus queridos irmãos, para uma pessoa que vai ouvir pela primeira vez essa história, ele que está imaginando na sua mente, talvez um senhor de idade, em um deserto, e que do nada esticou a vara, abriu o mar e passou. ¿Sí? Ele não está sendo trasladado à cena como tal. Por quê? Porque ni o mesmo pregador que sou eu estou dentro da cena. Estou imaginando lá o Moisés. Então, meus queridos irmãos, que diferente é que quando eu estou pregando, na minha cabeça, eu estou imaginando e estou vivendo a cena. ¿Sí? Então, se eu vou pregar sobre o Mar Vermelho, eu tenho que imaginar que estou lá. Eu sei que meu corpo está lá à frente dos irmãos, mas minha mente deve estar lá imaginando a cena real, para que eu possa narrar para os meus ouvintes o que está acontecendo nesse Mar Vermelho. Então, que diferente seria vamos contar essa história do jeito mais ou menos que está aqui, como o texto nos pede para fazer, né? Como se realmente, né, estivéssemos lá. Então, podemos iniciar assim, meus queridos irmãos, esta noite vamos a falar sobre Moisés quando cruza o Mar Vermelho. Imaginem, irmãos, eu sempre gosto de usar essa palavra, irmãos, e dá muito certo. Imagine. Então você pensa para seu auditor, irmãos, vamos imaginar, eu quero que sua mente se traslade lá, naquele dia do Mar Vermelho. Imagine, irmãos, Moisés, Deus fala para Moisés, sigue a nuvem. Aí a nuvem vai e se coloca ao pé do Mar Vermelho. E para ali, e todo mundo desarrumando as barracas e não sei o quê, quando ao longe se escuta o barulho dos exércitos egípcios. Imaginem a angústia, irmão. Imaginem o exército egípcio atrás deles, o mar vermelho na frente. O que vai acontecer? Para muitos, aquele dia seria o último das suas vidas. E foram para Moisés e falaram: Moisés, o que vamos fazer? E Moisés clama ao Senhor: Senhor, me indica que vamos fazer. E Deus dá a ordem: Moisés, levanta sua vara e que eu vou abrir o mar. Moisés ora, levanta a vara e o maior milagre acontece: o mar vermelho se abre. E o povo de Israel passa em seco para ser livrado finalmente dos egípcios. É simplesmente um exemplo. Irmãos, vocês têm que sentir, têm que viver aquilo que vocês estão pregando. Por quê, irmãos? Porque se você mesmo não está convencido do que está falando, você mesmo na sua cabeça não está acreditando, irmãos, os outros não vão acreditar.
Tem um texto em mensagens escolhidas, irmãos, que diz assim: o espírito com que você prepara o tema e prega é o mesmo espírito dos seus ouvintes. Então, por exemplo, se você vai pregar um tema em que você não está convencido, em que você tem dúvidas, em que você acha que não é bem assim, como eu vou pregar esse tema? Pois, irmãos, eu acho que pode ser assim, que pode ser assim. Como vai estar seu auditório? Do mesmo jeito. Eu acho que aquele que está falando é mentira, porque não há convencimento, não há poder na palavra. Então, muito bem, irmãos. Vejam aqui, vamos analisar um pouquinho aqui sobre alguns pregadores, algumas maneiras de pregar. Irmãos, temos pregadores, certo? Como, digamos, pessoas, como o exemplo da oração. Eles iniciam aqui alto, falam, falam forte. Só que na medida que o tempo va avançando, eles vão. Por exemplo, queridos irmãos, no sé qué, esta noche vamos a falar sobre a palavra. E então Moisés abre o mar vermelho e o convite do Senhor é que possamos confiar nele. Então vão decrescendo, decrescendo, decrescendo. E na hora do apelo, irmãos, que a hora que é o momento mais importante do sermão, então tanto se importa. O público, a atenção do público caiu. Então vamos dizer assim que todo aquele esforço de preparar o tema praticamente foi que em vão. Então, este é um exemplo que nós temos com alguns pregadores. E este exemplo não é o ideal. Vamos lá, temos o contrário. O contrário. O contrário, temos alguns pregadores, inclusive aparecem às vezes na internet, que eles começam suave. Queridos irmãos, estamos esta noite aqui reunidos porque queremos estudar a palavra do Senhor. Parecem parecem um motor de aqueles carros de Fórmula 1. E quando finalizam, estão lá em cima gritando e vociferando, e Deus quer, e aquele negócio todo. Então, irmãos, também não é o recomendado. Porque a pessoa, lá no final do apelo, ela vai sentir que, tipo assim, está em uma confusão lá, sim? Então, não vai causar o efeito que Deus quer, sim? Agora, tem outros pregadores deste jeito, irmão. Do início ao fim, plano. Que é plano? Exemplo. Boa noite, queridos irmãos. Esta noite vamos falar sobre a palavra do Senhor e hoje vamos a tratar o tema de Moisés cruza o mar vermelho. Então, Moisés requer quantas e o apelo do Senhor nesta noite é que nós possamos confiar em Deus. Amém? Amém. Então, o que quer dizer? É plano, é monótono. E é assim, vamos dizer assim, que também não é recomendável, irmãos, porque a mente começa, depois de 10 minutos, com a mesma altura de voz, o mesmo volume de voz, a mesma intensidade de voz, vai começar a causar, digamos, um cansanço, vai começar a perder a atenção, a perder o foco. Aí a pessoa pega o celular, aí a pessoa começa a mexer com o menino, começa assim, a distrair-se do tema, certo? Então não é nenhum desses exemplos aqui que eu dei são recomendados. Então, qual seria? Ah, tem outro, que é baixinho de princípio a fim. Queridos irmãos, estamos nessa noite aqui, reunidos para estudar a palavra do Senhor. Então, aquela voz começa, tipo assim, como a ninar, né? E aí, quando finaliza o curso, todo mundo tá dormindo, porque é um murmúrio quase, ninguém escuta, é direto, enfim. Qual é o recomendável? Este aqui, meus irmãos. Este aqui. E já vamos explicar o gráfico. Eu gosto de comparar o sermão com a água, irmãos. Por exemplo, se nós vamos a rio, como é o rio? O rio ele tem ondas. Como é o mar? Ele tem ondas.
Ele sube, desce. Se nós chegássemos a um rio e ele está assim, plano, assim, quieto, que quer dizer, pronto, deve ser um lago, deve ser um corpo de água que não circula, ¿sí? Então não é muito agradável. Ou, vamos ser assim, vamos falar que estivéssemos morando em países onde o inverno, digamos, congela, né? Então quer dizer que é uma água congelada, fria, morta, quieta. Mas quando a água tem aquelas ondas, a gente pode ver que é uma água viva, que é uma água que corre, que flui, né? Então nós devemos também, nos sermões, ter essas oscilações de voz. Tem momentos, meus queridos irmãos, em que a gente vai falar alto, mas tem momentos em que a gente vai descer a voz a falar mais suave, mais relaxado. E logo de novo vamos subir e logo de novo vamos baixar, certo? Então, meus queridos irmãos, qual seria a recomendação? Por exemplo, em um tema, vamos dizer assim, aqui pegando o exemplo, em um tema, quando a gente inicia o tema, nós vamos iniciar aqui, um pouco alto. Como eu já falei na aula passada, dependendo a ocasião, sim? Mas vamos falar de uma programação normal da Escola Sabatina. Entregaram o tema ou a Escola Sabatina para você. Então, você tem que chamar a atenção do seu público. Então, sempre o cumprimento vai ser alto. Bom dia, boa noite ou boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui nesta noite. Você está num estudo bíblico. Bom, fez a oração e tal. Bom, gente, então agora nós vamos começar a estudar a palavra do Senhor. Tem que marcar, tem que haver uma divisão. Olha, de aqui para frente, começou o tema. Então, vamos dizer assim que iniciamos um pouco alto. Quais são os momentos em que eu vou descer a voz, irmão? Vamos dizer aqui, em que momentos eu vou estar aqui neste vale? Nos momentos de reflexão. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do tema de Moisés cruza o Mar Vermelho. Então, cada vez que os irmãos gerem uma pergunta de reflexão, os irmãos nunca vão falar essa pergunta alto. Por exemplo, queridos irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem. Quantos estamos confiando no Senhor? Não, não seria uma recomendação. Por quê? Porque a voz alta, aguda, ela não, vamos dizer assim, no momento de reflexão, ela não vai impactar. Ela vai, a pessoa vai pensar, estou levando, tipo assim, uma reclamação. Então você vai sentir, vamos ter que julgar. Mas quando eu faço baixo a voz, eu começo a falar mais grave, sim? E eu falo, meus queridos irmãos, eu quero, estou dizendo a voz, eu quero fazer uma pergunta de reflexão para você. Você confia no Senhor? Realmente? Você está realmente confiando no Senhor? Aí é diferente, meus queridos irmãos. É muito, a pessoa é mais suscetível quando a gente fala mais grave, mais baixinho. E até é um princípio que se encontra na palavra do Senhor. Não sei se os irmãos lembram do caso de Elias, né? Quando eles teve essa experiência, né? No momento em que Deus chamou ele lá na cova. Lembram que veio um terremoto e não sei o que, e todo se estremecia e aquele negócio todo. E que diz a Bíblia? Mas a voz de Deus não estava ali. Mas quando veio um silvo apacível, suave, ele entendeu que era a voz de Deus. Então, cada vez que nós desejemos levar a nosso auditório à reflexão, a tomar uma decisão, nós vamos usar uma modulação grave, mais baixinha. Não falar que ninguém entenda, não. Não falar tão baixo que ninguém saiba o que está falando. Sino baixar um pouquinho a voz, de maneira audível, mas que se note essa mudança de tom, tá? Então, nos momentos de reflexão, e especialmente, irmãos, no apelo, no final,
Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de apelo. Eu estou lá, queridos irmãos, não sei o que e tal, e já estou finalizando o sermão, vou entrar no apelo. Então, meus queridos irmãos, eu quero fazer um apelo em nome do Senhor Jesus nesta noite, para que você possa abrir o seu coração para Deus, para que você possa dar a oportunidade para que Deus mude sua vida, para que você possa ser uma pessoa feliz, plena em Cristo Jesus. Quantos dos que estão aqui nesta noite querem aceitar esse convite? Aí, nesse momento, é que nós devemos baixar a voz. Como quando a gente está suplicando algo para alguém. Quando eu explico, quando a gente estamos dando este curso de oratória para crianças, nós costumamos dizer para as crianças o seguinte: a modulação baixa da voz é como quando você quer pedir para sua mãe que alguma coisa que você quer muito, mãe, eu quero ir para o shopping, mãe, eu quero assim, desse mesmo jeitinho, sim? E isso causa, vamos dizer assim, vai causar primeiro uma suavização no coração do ouvinte e vai estar mais propício para que esse apelo, essa mensagem chegue mais. Quando usar, então, meus queridos irmãos, aqui o pico, a voz mais alta. Então, quando vocês queiram chamar a atenção, quando vocês, tipo assim, vamos falar, por exemplo, eh, o irmão está pregando, né? E você quer chamar a atenção a algum detalhe. Então, voltemos aqui ao caso do Mar Vermelho. Irmãos, o Mar Vermelho, para nós, é uma grande lição de vida. Quantas vezes nós estamos em um problema onde não temos saída, onde achamos que é o final, e Deus chega e abre as portas para nós. Então, esses picos de voz, quando a gente fala mais alto, é para frisar, chamar a atenção, remarcar um detalhe. Sim? Ajuda bastante a chamar a atenção da pessoa. Então, meus queridos irmãos, praticamente o sermão vai descer, vai subir, vai descer de novo, vai subir, às vezes que precisar, às vezes que se precisa. O interessante de tudo, irmãos, quando fazer o apelo, quando você perceba que o pico máximo, o clímax da atenção do seu público está chegando. Então, você está vendo que as pessoas estão assim, ansiosas, você vê no rosto das pessoas que estão refletindo, que estão acompanhando o raciocínio. Então, esse é o momento, então, descer a voz e enviar o apelo. Irmãos, e fechar o tema aí. Depois do apelo, irmão, depois do apelo, não, o irmão não vai voltar de novo a pregar outro sermão. Não. Por quê? Porque então o efeito desse apelo vai ser perdido, porque vai haver outra parte, e outra parte, e outra parte. E no final a pessoa vai ficar confusa. Mano, e agora, o que eu vou decidir? Tá? Então, essas modulações da voz são muito importantes. Então, irmãos, pratiquem. Então, falam alto e depois vão descendo, descendo, depois vão subindo, subindo, vão descendo, descendo. E os irmãos vão treinando. Os irmãos, na medida da experiência, os irmãos vão perceber quando é que devem hacer essas mudanças. Irmãos, assim, outra coisa que eu gostaria de mencionar, muita coisa, né? Mas este detalhe aqui, irmãos, Neemias capítulo 8 versículo 8 diz assim o seguinte, vamos falar um pouco sobre a leitura, certo? Diz que leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então, quando os irmãos vão ler um texto, então tem uma vírgula, os irmãos devem parar. Tem um ponto, vão fazer uma pausa mais prolongada, sim? Vão ler com o sentido que o texto está querendo dizer. Eu volto a repetir, aconselho muito os irmãos, antes de ler um texto, os irmãos leiam primeiro, entendam o que ele quer transmitir, e logo aí sim, em público, então expõe esse texto, tá? Então, temos alguns exemplos, né?
Mas é muito importante, então, esses detalhes para ter presente. E para finalizar, irmão, esta aula, então, as pausas, meus queridos irmãos, as pausas são maravilhosas no sermão. Irmãos, por exemplo, sempre nós vamos a enfrentarnos em algum tipo de reverência. Então, eu pessoalmente não gosto de, por exemplo, na frente, no público, irmãos, pedimos para os irmãos, por favor, fazer reverência, lembremos que estamos na casa do Senhor e não sei o que e tal. Por quê, irmãos? Porque pode acontecer que tenha uma visita em nosso meio, de primeira vez, nunca veio à igreja, os filhos daquela pessoa não estão acostumados a ficar tanto tempo quietos, e talvez o foco da irreverência seja aquele menino que veio pela primeira vez. Quando nós fazemos um comentário desse na frente, nós vamos constranger aquela pessoa. E aquela pessoa talvez gostou da igreja, gostou do tema, só que ela ficou tão constrangida que ela não vai voltar por pura vergonha. Qual a melhor maneira de nós conseguir a reverência sem causar constrangimento? Pausa. O que acontece, irmão? Você está pregando e você percebe que hay irreverência. Os irmãos simplesmente ficam calados na frente por um instante. Irmão, só basta máximo 10, 15 segundos que você fique com o microfone parado na frente, sem falar nada. E todo mundo vai começar. Opa, alguma coisa está acontecendo. Silêncio, silêncio. Todo mundo vai entender e simplesmente todo mundo vai ficar em silêncio e o irmão continua. Meu irmão não vai comentar nada sobre isso. Ah, sim, irmão, sim, assim é que eu gosto, porque não, o irmão continua como se nada, como se nada. O poder das pausas prende muito a atenção. Por exemplo, irmão, nos apelos, voltamos a falar sobre o apelo, usem pausa, ¿sí? Por exemplo, nunca façam um apelo correndo. Irmãos, o convite dessa noite é que você aceite a Jesus no seu coração. Não, tomen todo o tempo necessário. Queridos irmãos, uau, nesta noite, eu quero fazer um convite muito especial para você. Se é um auditório misto, para você que está presencial, para você que está online. Eu quero dizer que Jesus quer entrar na sua vida. Eu quero dizer que Jesus quer entrar no seu coração. Paz, calmar, tranquilo. Isso ajuda muito, ajuda muito. Cada vez que os irmãos queiram chamar a atenção, frisar algum texto, usem pausa. Por exemplo, Salmo 23. Eu vou ler o texto frisando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu estou tentando marcar na mente das pessoas que o Senhor é meu pastor. Então, quando eu quero frisar sempre os irmãos entre palavra e palavra, façam uma pausa, façam uma pausa. E as pessoas vão entender isso que está frisando. Meus queridos irmãos, haveria muito, digamos assim, mais do que falar, mais do que dizer em relação a oratória, irmãos, mas aqui nós trazemos estas dicas aqui para os irmãos, este material compartilhado com os irmãos. Aqui em Goiânia, irmãos, nós, como a irmã Alexandra comentou, né, nós realizamos este seminário na igreja de Fama y por increíble que pareça, convidamos pues a toda a igreja, né, e a igreja pues assistiu mais. A sorpresa mais grande que nós tivemos, irmãos, aqui em Goiânia, é que as primeiras fileiras, os alunos mais, digamos assim, que se entusiasmaram, que se empolgaram com este negócio da pregação, foram crianças. E eles estão colocando em prática essas pequenas dicas, né? E na medida a gente vai ajudando, vai orientando em algumas outras coisas mais. Irmãos, e hoje em dia, para a honra e glória de Deus, irmãos,
nós estamos tendo, nesses meses passados, já tivemos dois cultos de quarta-feira, onde o pregador e a liturgia e toda a organização são de crianças que assistiram este sermão. Por que estou contando isso, irmãos? Porque se deu resultado com crianças, eu tenho certeza que com a ajuda de Deus vai dar certo com cada um de vocês. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ayude y espero que este material, estas aulas possam ser de grande bênção para cada um de vocês. Então, eu vou passar aqui a palavra para a irmã Alexandra.